Olá, meus irmãos, que Deus Nosso Senhor abençoe sua vida. Estamos no 5º dia da semana de oração pelas vocações e em preparação da nossa renovação da vocação Mãe do Verbo Divino e também da consagração da nossa irmã Marta. O nosso tema de hoje é a vocação de Davi e a superação dos preconceitos. Vamos iniciar com a leitura da palavra, na 1 Samuel, capítulo 16, versículos de 1 a 13. Primeiro livro de Samuel, capítulo 16, versículos de 1 a 13. O Senhor disse-lhe: Até quando chorarás tu, Saul, tendo eu rejeitado da realeza de Israel? Enche o teu corno de óleo, vai. Envio-te a Isaí de Belém, porque escolhi um rei entre os seus filhos. Samuel respondeu: Como hei de ir, se Saul souber, matar-me-á? O Senhor disse: Levarás contigo uma novilha e dirás que vais oferecer um sacrifício ao Senhor. Convidarás Isaí ao sacrifício, e eu te mostrarei o que deverás fazer. Ungirás para mim aquele que eu mandar. Fez Samuel como o Senhor queria. Ao chegar a Belém, os anciãos da cidade vieram-lhe ao encontro inquietos. É de paz a tua vinda? Perguntou-lhe. Sim, disse ele. Venho oferecer um sacrifício ao Senhor. Purificai-vos para a cerimônia. Ele mesmo purificou Isaí e seus filhos e os convidou ao sacrifício. Logo que entraram, Samuel viu Eliabe e pensou consigo: certamente esse é o ungido do Senhor. Mas o Senhor disse-lhe: não te deixes impressionar pelo seu belo aspecto, nem pela sua alta estatura, porque eu rejeitei. O que o homem vê não é o que importa. O homem vê a face, mas o Senhor olha o coração. Isaí chamou Abinadab e fê-lo passar diante de Samuel. Não é tampouco este, pensou Samuel, que o Senhor escolheu. Isaí fez passar Samá. Não é ainda este que escolheu o Senhor, pensou Samuel. Isaí mandou vir aquele, assim, os seus 7 filhos, diante do profeta, que lhe disse: o Senhor não escolheu nenhum deles, e ajuntou: estão aqui todos os teus filhos? Resta ainda o mais novo, confessou Isaí, que está pastoreando as ovelhas. Samuel ordenou a Isaí: manda buscá-lo, pois não nos poremos à mesa antes que ele esteja aqui. Isaí mandou buscá-lo. Ele era louro, de belos olhos, muito formosa aparência. O Senhor disse: vamos ungí-lo, é ele. Samuel tomou o corno de óleo e ungiu no meio de seus irmãos, e a partir daquele momento o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi. Samuel, porém, retomou o caminho de Ramá. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então, nesse contexto, Saul é escolhido o primeiro rei de Israel, mas desobedece uma ordem do Senhor. E assim o Senhor pede a Samuel, que vá à casa do pai de Davi escolher um novo rei para Israel. Samuel tem nas mãos uma grande missão: ouvir a palavra de Deus, ser orientado por Deus para poder escolher aquele que assumiria Israel. E assim, diante dos filhos de Isaí, de todos eles, Davi é escolhido. Aquele pastor de ovelha, aquele que exerce a função mais simples, é o escolhido. Os outros irmãos de Davi tinham aparentemente todos os requisitos para serem o rei de Israel, mas, como diz aqui no versículo 7, não te deixes impressionar pelo seu belo aspecto. O que o homem vê não é o que importa. O homem vê a face, mas o Senhor olha o coração. Meus irmãos, o Senhor olha o nosso coração. Às vezes a gente não se sente apto ou pronto ou capaz de exercer aquilo que o Senhor nos pede, mas Ele veio falar no nosso coração no dia de hoje, Eu te ungi, eu te escolhi. Muitos foram chamados e pouco os escolhidos. E o Senhor, que sonda o nosso coração, sabe das nossas capacidades, sabe aquilo que podemos oferecer. O Senhor olha o nosso coração. E como temos
preparado o nosso coração para servir o Senhor. Nós fomos chamados à vocação Mãe do Verbo Divino. Nós fomos escolhidos e chamados a essa vocação. Como eu tenho respondido a essa vocação de ser Mãe do Verbo Divino nas pequenas coisas do nosso dia a dia, no nosso trabalho, na nossa família? Como temos colocado o nosso coração diante daquilo que Deus nos pede? A vocação de Davi nos ensina isso. Aquele que aparentemente ninguém dava nada por ele, aquele que exercia a função mais simples como pastorear as ovelhas, é aquele justamente que foi escolhido porque era fiel a Deus. Na sua simplicidade, na sua humildade, no seu serviço, era fiel a Deus. Soube responder esse chamado com fidelidade. Como estamos respondendo o chamado de ser Mãe do Verbo Divino? De responder aquilo que o Senhor nos chama a cada dia. Davi é aquele que superou todos os preconceitos. Os seus irmãos aparentemente tinham um aspecto, de ser o rei, de exercer essa função do reinado de Israel com grande maestria. Mas Davi é aquele que na sua simplicidade soube responder esse chamado de Deus, porque ouviu com fidelidade aquilo que Deus pede. No nosso dia a dia, nos nossos desafios, como estamos respondendo o chamado de Deus? Como estamos respondendo a vocação Mãe do Verbo Divino? Nas pequenas coisas, que possamos, então, buscar com fidelidade, com humildade, com sabedoria, tudo aquilo que o Senhor nos pede. O Senhor nos chamou a essa vocação de ser Mãe do Verbo Divino, a vocação de estarmos prontos, de sempre estar ao serviço de Deus. Que, como Davi, possamos, então, responder a esse chamado de Deus. Como Davi, possamos com sabedoria, possamos, com a ajuda de São José, responder aquilo que Deus quer mesmo da nossa vida. Deus olha o nosso coração. Como está o nosso coração? Como tenho preparado meu coração nesse tempo quaresmal? Como tenho renunciado ao pecado e escolhido essa vida nova? A nossa consagração, a nossa renovação se aproxima. Que possamos ter esse coração fiel, esse coração mesmo que se abandona em Deus, nos planos de Deus. Davi nos ensina, que realmente o que importa para Deus é o coração. Às vezes a nossa aparência está muito bem, mas o nosso coração está como ladrão, A aparência de herói e o coração como ladrão. Como eu tenho vivido essa vocação de Mãe do Verbo Divino? Que possamos viver a nossa vocação com muita sabedoria, com humildade, com disponibilidade. Que a nossa alma, o nosso coração possa estar sempre aberto à vontade de Deus, estar sempre aberto à docilidade. Davi foi ungido e foi chamado por Deus e logo se colocou à disposição do Senhor. Que o nosso coração seja esse coração pronto, que a nossa vida tenha uma vida de oração, que a nossa vida seja essa vida de prontidão ao serviço, de prontidão à oração, de prontidão àquilo que o Senhor nos chama, para vivermos bem, com humildade e sabedoria, aquilo que Deus quer para a nossa vida. Mãe do Verbo Divino, rogai por nós, para que a vosso exemplo encarnemos a palavra de Deus em nossas vidas. Glorioso São José, rogai por nós.